O bom do Brasil é que quando você acha que a emoção acabou, na verdade ela está só começando, né? A gente teve aí alguns relatos de bastante desorganização no concurso da PCDF nos últimos dias, uma prova polêmica, uma prova que alguns locais, como eu já comentei aqui com você, inclusive, começaram a prova mais tarde, o que em princípio não seria problema. Seria problema, na verdade, a decorrência disso, que é a desorganização que o Sebrasp apresentou aí ao longo dos últimos tempos, deixando, inclusive, muito a desejar. Os relatos são pavorosos a respeito de gente que viu o pessoal da limpeza sendo chamado para ser fiscal, o panfleteiro na frente da prova sendo chamado para ser fiscal em cima da hora. O que parece é que, na verdade, o Sebrasp se desorganizou em relação a essa possibilidade. Recebi, inclusive, relatos de pessoas que tinham sido chamadas em cima da hora, que questionaram os valores que estavam sendo pagos e, por conta disso, muitos problemas aconteceram. Em geral, quando você vai a uma prova do Sebrasp, quando você vê aquela prova organizadinha, bem direitinha, na verdade, na maior parte das bancas, você vai ter pelo menos 3 profissionais trabalhando em cada sala. Você vai ter 2 fiscais e um chefe de sala. E esses 3 profissionais, eles vão garantir ali naquele âmbito a lisura do procedimento, que parece não ter sido o que aconteceu na PCDF. Nos últimos dias, a gente viu aí relatos de pessoas divulgando fotos de um candidato que teria fotografado a própria prova durante a realização da prova. E quando a gente ouve essa história, a gente passa a ver o pessoal dizendo: não, mas realmente, na minha sala, qualquer um podia usar o celular, a gente passou 1 hora sem fiscal. No banheiro, o pessoal estava conversando, trocando gabarito, e isso me assustou um pouco, porque isso é o relato de uma banca de péssima qualidade. Você aceitaria isso num concurso, aceitaria entre aspas, tá, gente? Você entenderia, melhor dizendo, para não gerar confusão, isso num concurso municipal, aquele concurso de péssima qualidade, super com uma banca absolutamente desconhecida, que aparenta ser feito para ser fraudado. Agora, você pega uma das maiores bancas do país e você vê a banca não tendo condições de iniciar a prova no horário porque não tinha fiscal na prova. Isso é um completo absurdo. Muita gente está perguntando sobre a possibilidade de anulação dessa prova, tá? Gente, uma coisa muito importante para você entender, principalmente se você presta concursos há pouco tempo. Em toda prova você vai ter gente querendo anular a prova. 100% das provas. Eu chamo isso de os anulistas. Os anulistas, eles sempre chegam logo depois da prova e dizem: ah, meu Deus, essa prova tem que ser anulada porque aconteceu alguma coisa. A fraude, a possibilidade de fraude que a gente está vendo agora é grave? Certamente é gravíssima. Só que a gente tem que analisar 2 aspectos. Primeiro, isso foi uma coisa pontual? Alguns candidatos se beneficiaram disso, ou isso foi uma coisa generalizada, de forma que a gente não consiga analisar a dimensão e a extensão disso? E a partir daí, obviamente, a PCDF, que é a maior interessada na lisura desse certame, vai investigar para saber o que aconteceu. Isso provavelmente vai gerar, acredito, uma série de processos judiciais questionando o próprio concurso, o que eu acho que é direito do candidato, mas a gente também tem que entender que não é direito do candidato querer anular o concurso simplesmente porque não foi bem na prova, porque em geral, historicamente, é isso que acontece. Novamente, essas acusações, elas são graves e elas precisam ser investigadas, mas se isso tiver sido apenas localizado, isso não justifica a anulação do certame como um todo. Nesse caso, então, o que deveria acontecer? Esses candidatos específicos que foram pegos fraudando a prova, eles sim vão ser pegos, vão ser punidos, vão ser presos, vão ser processados, e o certame como um todo, caso seja concluído que ele não foi atingido, aí sim ele não sofre alteração. Por outro lado, uma preocupação que eu já tinha falado com você é sobre a condição do CESP atual. O CESP sempre foi, o Sebrasp, né, atual Sebrasp, sempre foi uma banca que me inspirou muito respeito, sempre gostei muito do Sebrasp, sempre disse que era a minha banca preferida, e eu tenho visto com preocupação a atuação dela, principalmente desde as provas da PF e da PRF. Eu tenho ficado bastante preocupado com a forma como esses processos estão sendo conduzidos. Torço novamente para que seja uma questão temporária, que seja uma questão pontual da banca, para que isso não macule aí todos os procedimentos que estão acontecendo e que ainda vão acontecer de responsabilidade da banca. Para você que está estudando, o que isso significa? Absolutamente nada por enquanto, tá? Significa que houve denúncias, essas denúncias elas são graves e elas precisam ser investigadas, e elas estão sendo investigadas, mas ao mesmo tempo não faz sentido um certame ser anulado, que é o cenário mais grave que nós temos, caso se constate que isso foi uma questão pontual ali de determinadas pessoas em determinadas circunstâncias. Eu deixo para você. Você ouviu alguma história bizarra aí a respeito do que aconteceu nessa prova do Sebrasp?
como que foi a sua experiência, o que aconteceu no seu local de prova, tinha fiscal, não tinha fiscal, a ida para o banheiro, ela estava sendo acompanhada, não estava sendo acompanhada, me diz aí como é que foi, porque a gente ainda provavelmente vai ter muito a respeito do desenrolar dessa história aqui, tá? Eu sou Fernando Mesquita, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você não me conhece, a gente se vê na nossa próxima oportunidade. Um grande abraço, até lá, tchau.